final boss da primeira temporada de One Punch Man, Boros. Do outro lado, o caçador de heróis, Garou. Hoje vocês vão saber quem é o mais forte entre esses dois. Bora lá. Hey, Net Trunks, Peter aqui. Galera, eu acho que não resta dúvida pra ninguém de que o Saitama é o mais forte do universo dele. Mais forte, ele é, ponto, né? Mas se o Saitama é o mais forte, quem é o segundo mais forte? Eu acho que a discussão no fim das contas é essa, né? Não faz sentido tentar descobrir quem é o mais poderoso de One Punch Man, porque a obra sempre deixa muito claro pra gente que é o Saitama, acabou. O Saitama é imbatível. Mas e o medalha de prata? Quem é o segundo mais poderoso? Eu sei que a gente podia estender essa discussão ao Rei Orochi, né? A Psychos, até o Blast também, né? Mas de um modo geral, o fã de One Punch Man fica dividido entre Boros e Garou. Qual dos dois é o mais forte? Quem venceria se eles dois se enfrentassem direto no X1? É o que a gente vai ver agora, assim que você mandar aquele like casca grossa, né? Aqueles likes normais consecutivos e aquela inscrição séria. A sua inscrição tem que ser séria. Porra, é bom pra caramba porque você tem o soco do One Punch Man, eu sei disso. Obrigado de coração, você é casca grossa, vamos lá. Bom, galera, antes de qualquer coisa, eu me vejo na necessidade de jogar um balde de água fria em quem gosta de uma resposta fácil, porque não é fácil, não é assim bem falar, esse acabou, não é o propósito desse canal sempre fazer isso, né? Nas discussões de Facebook, normalmente eu vejo gente dizendo coisas como, por exemplo, o Garou bateu mais no Saitama, né? Ou então, por exemplo, o Saitama levou o Boros mais a sério do que o Garou. Galera, eu lamento mesmo ter que dizer isso, mas tá todo mundo errado. Querer usar o Saitama como padrão de comparação, né, pra saber quem é o mais forte entre o Garou e o Boros, é tipo você passar com um carro em cima de um ovo de galinha e um ovo de pato, né? Pô, como é que vai saber? Você não tem como saber qual dos dois ovos é o mais duro usando um carro para quebrar eles. É impossível, não é verdade? Saitama é algo completamente fora da realidade do Boros e do Garou. O Saitama deixou claro desde sempre que se ele quisesse eliminar os dois com um soco, ele podia ter feito. Então esquece, é impossível saber qual dos dois é o mais forte baseado no desempenho deles contra o Saitama. Não faz sentido isso, entendeu? Pega o exemplo do carro contra os ovos, né? Qual ovo é o mais duro, de pato ou de galinha? Vamos passar com um trator em cima pra ver qual vai dar mais resistência. Nenhum dos dois fez sequer cócegas no Saitama. E se o Saitama levou mais a sério um do que o outro, não é porque ele precisou, é simplesmente porque ele quis. Né? Ele tava vendo, deixa eu ver qual é dessa luta. Dito isso, quem será o mais forte entre esses dois? O Garou é um grande lutador de artes marciais, ele manja pra caramba. Ele domina perfeitamente as técnicas de luta do estilo punho de água corrente, pedra esmagadora do mestre Silver Fang. Mas, unindo isso com a monstrificação, com o fato dele estar ficando monstro, com certeza o Garou se torna um oponente extremamente difícil pro Boros. Só que o Boros não fica longe, ele é um guerreiro ancestral, passou vários anos da vida dele viajando pelo universo, desafiando guerreiros por todo o cosmos, tá? Todo o universo, até que ele finalmente chegou no planeta Terra, né? O azar dele, né? Os dois já mostraram que possuem, né, uma regeneração absurda. Os dois tiveram o braço amputado pelo Saitama e logo em seguida se regeneraram. Só que nesse ponto eu acho que a vantagem é sim do Boros, porque ele conseguiu ser completamente explodido pelos socos normais consecutivos e conseguiu voltar. Dado esse e alguns outros detalhes que eu já falo pra vocês, eu afirmo categoricamente, ok, que o segundo guerreiro mais forte de One Punch Man é o Boros. Sim, galera, Garou é forte, mas ele ainda não supera o Boros. Eis a explicação, agora vai começar o vídeo. Realmente, o Garou tem amplo domínio em artes marciais, mas no fim das contas, a arte marcial gira em torno de combate físico. E para que serve combate físico contra o Boros? Quando o Boros tira a armadura, todo o poder gigantesco dele começa a transbordar e tudo ao redor dele começa a derreter. O Saitama só não derreteu porque é o Saitama, mas o Garou não é o Saitama, ele não é imune ao calor. Mas eu confesso pra vocês que essa resposta não responde a principal questão, porque isso não quer dizer que o Boros é mais forte, né? Quer dizer que apenas o Boros libera calor demais pro Garou chegar perto. Então bora lembrar como é que foi que o Boros foi parar na Terra. É importante. Segundo ele mesmo, numa conversa com o Saitama, ele devastou todos os planetas civilizados do universo inteiro, procurando guerreiros que pudessem dar sentido para a vida dele. E quando não encontrou mais nenhum, ele foi tomado pelo tédio. Isso quer dizer que o Boros estava sofrendo do mesmo mal que o Saitama, né? Afinal, ninguém era páreo pro Boros. Como a vida dele ficou sem propósito, ele se consultou com um profeta que acabou mostrando pra ele que, sim, tinha alguém na Terra que poderia dar uma luta empolgante pra ele. Mas, Pedro, você fez um vídeo dizendo que não era o Saitama, mas sim o Blast. Tá, eu confesso que na época essa teoria fez sentido pra mim, mas hoje eu penso que essa teoria tá errada, eu posso errar. E o tal guerreiro é sim o Saitama.
e eu vou explicar isso melhor agora, ok? Vocês perceberam que o Boros chegou exatamente na cidade A e que o Saitama estava na cidade A por acaso? Lembrando, tá? O Saitama não mora na cidade A, ele mora na cidade Z. E ele só estava na cidade A porque o Genos convidou o Saitama para participar da reunião dos heróis classe S. Então pensa comigo, o Boros chegou na cidade A. Saitama estava por acaso na cidade A. Mas será que isso é uma coincidência? Óbvio que não, né? O Boros chegou na cidade A porque o tal do profeta mandou ele pra lá. Ele tava só seguindo a visão do profeta do mundo dele. E olha que profetas, por definição, conseguem ver o futuro, porque ver passado é ridículo. Então segue os passos comigo, ok? Se esse profeta viu o futuro e mandou o Boros para enfrentar o Saitama, é porque ele reconheceu que só o Saitama poderia dar ao Boros a alegria de uma boa luta, um bom duelo, mesmo sabendo que o Boros morreria no processo. De qualquer jeito, vai morrer, mas você vai ter uma boa luta, né? Isso não foi perguntado, vou morrer? Ninguém perguntou isso. E pra mim as provas disso estão na própria luta do Saitama contra o Boros, porque assim, enquanto eles estavam lutando, porra, o próprio Boros ia reduzindo a nave dele a escombros, a nave dele tava virando lixo, quanto mais o Boros lutava. E ele tava cagando pra isso. Ele só queria lutar contra o Saitama. Agora pensa, se o Boros destruísse a nave inteira e vencesse o Saitama, ele ficaria eternamente preso no planeta Terra. Não teria como ele continuar a viagem dele pelo universo. Se o Boros fez isso com a própria nave, é porque no fundo ele sabia que o Saitama iria matar ele. E como o tal do profeta viu o futuro e mandou o Boros exatamente para enfrentar o Saitama, é porque ele sabia que ninguém mais em toda aquela linha do tempo conseguiria empolgar o Boros. Fora toda essa parte teórica, também não dá para ignorar os feitos, né? Por mais que o Garou tenha conseguido cortar a centopeia e imitar o meio, isso ainda é pouco se comparado ao potencial destrutivo do canhão que ruge estrela em colapso, que é confirmado como um ataque Planet Buster, destruição de um planeta. Então, juntando o fato de que o Boros tem mais experiência em combate, tem maior regeneração, tem todo um contexto que justifica a superioridade dele e tem feitos mais poderosos, não me resta outra alternativa senão concluir que Boros é o segundo mais poderoso de One Punch Man, atrás só do Saitama e talvez do King, né? Não sei, já vai comentando aqui embaixo. Quem que você acha? Pra você faz sentido? Quem que você acha que é mais poderoso? Você acha que o Blast pode ser mais? Comenta aqui alguém que você acha que vai aparecer e que vai passar o cerol nesses dois aí. Comenta aqui embaixo. E toca aqui pra se inscrever. Sem a sua inscrição, de que adianta, galera? Você tá sempre se informando aqui, inscrito no Inet. É manjar de super-herói, de anime, do que eu gosto pra caraca de passar pra vocês, que o nosso time consome e vai passar pra vocês. Não é uma conversa maneira pra caramba? Se tivesse comigo num churrasco, você não ia conversar de nerdice? Então você tem que estar inscrito. Obrigado por isso, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, fui!